nome do vinho no rótulo garante mesmo a qualidade? De onde vêm as rolhas de cortiça? O vinho faz mesmo bem para a saúde? E como é um vinho de $1000 a garrafa? Esses são os assuntos desse nosso próximo bloco. Até que ponto o nome no rótulo garante a qualidade de um vinho? Os sistemas que controlam os nomes dos vinhos nas regiões produtoras visam impedir, por exemplo, que alguém produza um vinho em qualquer parte da França e escreva Châteauneuf du Pape no rótulo. Para ser um Châteauneuf du Pape, o vinho tem que ser produzido apenas com certas uvas, colhidas na região do Châteauneuf du Pape, deve ter um certo teor alcoólico, um grau de envelhecimento e assim por diante. O problema é que essas legislações garantem apenas um padrão mínimo de qualidade. E os melhores produtores vão muito além do mínimo. Ou porque produzam menos, ou usem só as melhores uvas, tenham maior know-how, ou mesmo sejam um artista. Tudo que tem carne de porco e feijão preto é feijoada, mas nós sabemos que algumas são muito melhores do que outras. Assim, o mesmo ocorre com vinhos da mesma região e do mesmo nome. Hoje eu vou explicar o que faz a diferença entre uma boa e uma má safra. Com o amadurecimento das uvas na videira, elas vão ficando cada vez mais doces e menos ácidas. E para produzir um bom vinho, você precisa de uvas bem maduras, porque senão vai ter um vinho ácido. Para o bom amadurecimento da uva, você precisa de muito sol e calor, e não pode ter chuva na época da colheita, porque isso dilui o vinho e vai causar a podridão das uvas. É por isso que na Europa você tem tantos grandes vinhos, porque lá o verão é muito quente, mas também muito seco. E o que acontece quando chove no fim da colheita? Bom, se o produtor colhe imediatamente as uvas, ele vai ter uma safra regular, porque elas ainda não estavam 100% maduras. Se ele não colhe, o tempo melhora, ele ainda pode ter uma grande safra porque seca o vinhedo. Mas se ele não colhe e chove, é uma desgraça. Muito depende da sorte. Hoje vamos falar da rolha de cortiça. Essa invenção, que juntamente com a da garrafa de vidro no século XVII, permitiu que o vinho se espalhasse pelo mundo, deixando de ser um privilégio dos habitantes das regiões produtoras. Antes disso, o vinho era guardado em frágeis ânforas de barro e não podia nem viajar nem envelhecer. A rolha de cortiça é a solução perfeita para fechar uma garrafa de vinho, porque a enorme elasticidade da cortiça permite que a rolha se adapte bem a qualquer imperfeição do gargalo, garantindo uma boa vedação e impedindo a oxidação do vinho. Com isso, o vinho pode envelhecer e pode viajar. Existe uma certa escassez de cortiça de qualidade hoje, por isso começam a surgir as rolhas sintéticas. Ninguém sabe bem como os vinhos vão envelhecer com elas, mas para vinhos de consumo imediato são ótimas. E uma dica: vinhos que podem envelhecer mais normalmente têm rolhas maiores. Vinho não vende na farmácia, mas tanto tintos como brancos fazem muito bem à saúde. Ambos são relaxantes e ajudam o funcionamento dos intestinos e a digestão. Além disso, os brancos protegem contra doenças reumáticas, porque têm moléculas de tirossol e ácido cafeico menores, o que potencializa o seu efeito, e ambos são antioxidantes. Já nos tintos, existe uma substância, o flavonoide, que vem da casca da uva, que impede que as gorduras grudem nas artérias, protegendo, portanto, o coração. Isso foi descoberto na França numa pesquisa que visava descobrir porque os povos do sul daquele país tinham uma dieta tão rica em gorduras e, ao mesmo tempo, um índice tão baixo de doenças cardíacas. Descobriu-se que a razão era o alto consumo de vinhos tintos. Portanto, bebidos com moderação, repito, vinhos tintos e brancos são muito bons para a saúde. Sorte nossa! Como é um vinho de $1000 a garrafa? Ele é 10 vezes melhor do que um vinho de $100 a garrafa? Bem, ele sempre custa 10 vezes mais caro e normalmente ele é um pouco melhor. Esses preços altíssimos se devem a um enorme desequilíbrio entre a oferta e a procura. Como as uvas para a produção desse vinho devem vir de um determinado vinhedo, que às vezes é do tamanho de um quarteirão e por lei o vinhedo não pode aumentar, o que aumenta é o preço. A pessoa, quando decide comprar um vinho desse preço, tem que ter consciência que está competindo pela mesma garrafa com os maiores milionários do mundo, o que é uma insensatez, a menos que a pessoa também seja muito rica. Bom, eu pessoalmente acho que a partir de $100 já se atingiu o máximo que o vinho pode dar. A partir daí, um vinho de $1000 pode ser talvez melhor, mas não muitíssimo melhor. Um oferecimento Mistral, a importadora dos melhores vinhos.